Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma nossa devocional nessa manhã. Quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade que tem nos concedido de compartilhar a tua palavra com os irmãos da igreja, tentar nos fortalecer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Semana passada a gente começou a falar sobre a videira verdadeira. Falamos o versículo 1 só. Então eu vou só reler essa passagem e depois te dar continuidade. Essa passagem ela está no livro de Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1, e eu vou até o versículo 6. E eu vou fazer a leitura, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, seria muito bom. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Bom, essa é a parábola, da videira, todos nós conhecemos. São as últimas instruções de Jesus aos seus apóstolos. E aqui a gente tem que fazer um paralelo de que, como Jesus está falando para os seus discípulos, está falando para pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Então é uma tipologia da igreja, da qual Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Semana passada eu falei, descrevi o primeiro versículo, que fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Naquela oportunidade, eu tracei o seguinte definição. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim, eu sou a causa da sua salvação. Jesus é a causa da nossa salvação. Ninguém é salvo fora de Cristo. Não há salvação fora da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Na segunda parte do versículo 1, ele diz assim, meu pai é o agricultor. Se Jesus é a causa da nossa salvação, Deus é o autor da salvação. Deus é o dono da vinha. Ele é o agricultor. É ele que cuida da vinha. É ele que propiciou para nós a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio ao mundo, encarnou-se, tornou homem e nos levou à salvação. Então hoje eu vou continuar a partir do versículo 2, que vai falar o seguinte, todo ramo que não der fruto, ele o corta. E aí nós vamos até terminar. Bom, a partir do verso 2, Jesus começa a falar do ser humano, começa a falar do homem, como ramo da videira. Videira que é ele mesmo, Jesus é a própria videira. E ele fala como ele está falando para o cristão, para os discípulos e para a igreja. Ele está dizendo assim, na videira existem dois tipos de ramos. O ramo, observe o seguinte, na videira, ou seja, enxertado na videira, agarrado na videira, vivendo através da videira, existem dois ramos, o que produz fruto e o que não produz fruto. Isso é importante porque existe um outro ramo que não está enxertado na videira, que é o que não é crente. Esse não está enxertado na videira, Jesus nem falou nele. Aí ele falou dos que estão enxertados nele, os dois tipos de ramo, o que produz fruto e o que não produz fruto. Então, primeiro ele fala o seguinte, ele define o ramo que está enxertado nele e que não produz fruto. Esse ramo, o agricultor
o dono da vinha vai lá e o corta. Mas ele não só corta, ele corta, lança fora, esse galho seca, esse galho será apanhado, será jogado no fogo e esse galho irá queimar. O Pai, Deus, ele é o dono da vida. Portanto, é possível você estar na videira, né, e não dar fruto. E nesse caso, o galho será cortado. O que evidencia a salvação é a nossa produção de frutos, de fruto, porque ele não usa sempre na palavra, produz muito fruto, nunca muito frutos. Observe que está sempre no singular, muito fruto. É possível estar em Cristo e não dar fruto. Por quê? Porque você pode estar na igreja, ter uma aparência de cristão, ter uma capa de cristão, mas não ser cristão. Você tem só a aparência. Por quê? Você continua na igreja, mas a sua vida continua aquela vida com apego aos chamados do mundo, na prática do velho homem, ou seja, não houve uma conversão verdadeira. Esse é o galho que está na videira, mas que não produz fruto. Vou abrir um paralelo só para citar um exemplo muito rapidamente. Eu não sei se você conhece, se você já viu, se tem na sua casa, uma planta, por exemplo, uma laranjeira, um limoeiro, né? Eu, graças a Deus, eu tenho um terreno e eu tenho alguns pés de laranja, mexerica, limão, né? E nessas plantações, na época começa a brotar, existe um galho chamado galho ladrão. Esse galho ladrão, ele nasce enxertado na laranjeira ou no limoeiro ou no pé de mexerica, né? Tapocã. Ele é o galho mais bonito que tem. Ele é um galho bonito, viçoso, folhas lindas, grandes. Você olha assim e fala assim, caramba, que galho bonito. Esse vai produzir muito fruto. Mas é mentira. Esse galho tem que ser cortado, né? E dá pena, porque você vai com o alicate lá, alicate de poda, e todo galho ladrão você tem que cortar, né? Ou seja, esse galho ele é bonito, ele está enxertado no limoeiro, na laranjeira, tem a folha bonita, ele é forte, um galho bem viçoso, folhas verdes, bonitas, grandes, só que ele não produz nada. Esse galho tem que ser cortado, né? Então é disso que Jesus está falando. A nossa segurança é no fruto que produzimos. Como saberei, então, se sou um ramo verdadeiro? Pelo fruto que eu produzo. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. 1 João 2,19 diz assim: eles, aqueles que abandonaram a fé, né, saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram do nosso meio, pois se fossem um de nós, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Há um tempo atrás, cerca de uns 20 dias, eu falei sobre isso. Quem apostata da fé, na verdade, ele nunca conheceu a Deus e, por consequência, Deus também nunca o conheceu. Te sugiro ainda a ler a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, 24, 30. A outra que fala do fogo inextinguível, de Marcos 9, 43. E Apocalipse 20, 15. Então, esse aqui, primeira parte do versículo, fala do ramo que está enxertado na videira, mas que ele não produz fruto. Esse vai ser cortado. No segundo pedaço do versículo, ele fala o seguinte: e todo o que dá fruto. E o que dá fruto? Ele, o pai, o agricultor, o poda para que ele produza mais fruto. Que fruto é esse? É a mudança de vida, é a transformação de vida. Esse ramo será podado, ele será limpo, né? O jardineiro vai lá e o limpa. O cristão verdadeiro, ele será podado. Hebreus 12, do 5 ao 6, diz assim:
Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você é filho de Deus, Deus vai te podar para que você produza cada vez mais fruto. A disciplina de Deus não é para a sua destruição, mas é para o seu aperfeiçoamento, é para o meu aperfeiçoamento. Deus, Ele nos salva, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, ou seja, Ele tira de nós todos os pecados, risca da lista, né? A gente não deve mais nada. Todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e Ele nos santifica. Essa santificação é o processo, é uma caminhada, né? Hebreus 12 nos compara essa vida cristã. Hebreus 12 compara a vida cristã a uma corrida, mas que aos que vencerem lhes serão dado a coroa da vitória. O verdadeiro cristão salvo, ele produz fruto. Mas que fruto é esse que você produz? Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra Jesus, né, é o agente santificador do homem. 1 Pedro 1, 15, 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santificação é o mesmo que separação. Separação do quê? Separação do mundo. É isso que prova a sua conversão, a sua nova vida. Eu, por mim mesmo, não tenho condições de nascer de novo. Eu não tenho condições de produzir fruto de mim mesmo, fruto de justiça, né? A religião não pode salvar a mim mesmo. As minhas obras não produzem salvação. A salvação é algo sobrenatural. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas novas que nós podemos produzir? O caráter de Cristo. O cristão passa então a se parecer mais com Cristo. O mundo olha para o cristão verdadeiro e diz assim, e pensa com ele, né? Como que essa pessoa mudou? Tem algo diferente nele. As suas ações são diferentes. Ele é uma pessoa que é calma, que é mansa, que é tranquila, que tem um domínio próprio, não se ira com facilidade. Essa é a mudança de vida. Essas ações emanam aqui do nosso interior, é o parecer com Cristo. O mundo, ele nos transforma de fora para dentro. Agora, a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. O ramo que está na videira, ao ramo que está na videira, tudo que você pedir ao Pai com o propósito de expandir o reino de Deus na terra, esse lhe será dado. Temos que entender. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, vírgula, com o propósito de expandir o reino de Deus na terra, isso vai te ser dado. Né? A gente tem que ter muito isso claro, né? Tudo que pedir ao Pai, Ele vai te atender. Não. Te atende naquilo que é propósito de Deus para a sua vida, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. Essa segunda partezinha nem gosta de ler, né? Só fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O pedacinho que vivem de acordo com o propósito de Deus. Se você vive de acordo com o propósito de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Qual o propósito final da salvação? Deus receber a glória. Deus é glorificado. Para concluirmos, podemos então pensar que devemos fazer muitas coisas para Deus, produzir muitos frutos para Deus. Então eu posso pensar, então eu tenho que produzir muitos frutos para Deus, fazer muitas coisas para Deus. Não. Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. O que nós precisamos é permanecer em Cristo, ficarmos ligados na videira, enxertar na videira.
E esses frutos vão nascer naturalmente. Não é por obras. Não é por obras. A salvação não é por obras, é por graça. Do versículo 1 até o versículo 11, do versículo 1 até o versículo 11 de João 15, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Jesus está querendo dizer algo para mim e para você. Quando eu e você permanecemos em Cristo e as palavras dele permanecem em nós, 3 coisas vão acontecer. Se eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim, 3 coisas acontecem. Primeiro, eu vou dar fruto. Muitos frutos. Muitos frutos. O que eu quiser me será dado. Segundo, o ramo que está na videira, o que pedir ao Pai em propósito de expandir o reino de Deus. Terceiro, teremos a alegria completa. Não a nossa alegria, mas a alegria de Cristo. Precisamos então, nos momentos de dificuldade, como nós estamos passando agora, de incerteza, né? De pandemia, de ansiedade, de justo, de ansiedade, né? De insegurança, você não tem condições de prever o que será o dia de amanhã, você vive um dia após o outro. Esse é o momento de nós ainda mais estarmos firmados na videira que é Jesus, né? E reproduzir cada vez mais o caráter de Cristo. Nesse mundo que nós vivemos de dificuldade, de falta de amor, né? Falta de esperança, é que Deus, que nos ama com amor incondicional, é que vai nos suprir essa necessidade para cumprir, repetindo, o propósito final, que é a salvação, para que Deus seja glorificado. Tudo é feito para a glória de Deus. Então, eu queria completar, então, aquela devocional que nós começamos na semana passada, onde da videira verdadeira. Todos nós já ouvimos várias pregações sobre isso. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e não produzir fruto, ele o corta, e o que está em mim, ele poda para que produza mais fruto ainda. Que estejamos sempre enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para que ele possa fazer com que possamos produzir cada vez mais fruto, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.